Stone proibido. Não. Não, tô brincando. Podemos ir? Podemos ir, tá gravando? Ok. É sempre o nervosismo, Aqui assim, quando também. começa a gravar. Sim, não, tá gravando. Ui! Boa. Ai, droga, peraí que eu abri o WhatsApp. Não cometa esse erro. Ok. Boa. Se você ler a bio do Sexta 13 aí no seu agregador de podcasts ou lá no Instagram, vai ver que aqui é o lugar onde ficção e realidade se misturam. O que nós vamos contar aqui hoje, infelizmente, é algo real, assim como serve de base para diversas obras de ficção até os dias de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre a Inquisição das Bruxas. E, para isso, convidamos Natália Salazar, Renata Schmidt e Mônica de Lima Knudsen, as vozes por trás do podcast Pátria Amada Criminal. E aí, meninas, bem-vindas. Oi! Olá! Ele convidou as bruxas pra falar da Inquisição das Bruxas. Aquele ano foi louco, né? Nossa. Aquele dia foi louco. Várias fumaças. Vamos conversar com essa gente de novo. Eu vim me esconder aqui na Irlanda, daqui ninguém me tira. No país mais católico do mundo, você tá lá. Então, hiding in plain sight. Queima, Kengarau! Não. Eu e a Natália, a gente Too soon. a gente veio aqui pra Noruega, que todo mundo aqui... Pra terra pagã. Exato, é. Não, agora eu fiquei até preocupado com Renata. Super segura aí. O tipo de galera que mora aí é a galera que gosta de bruxa mesmo. Eles são super, tipo... Não, o pior é que o Halloween nasceu aqui, né? A cultura pagã, a cultura celta na Irlanda são muito fortes. E aí rola meio que um samba do crioulo doido em termos de cultura. Todo mundo é católico, mas todo mundo faz a bruxaria também. Então, por exemplo, aqui se você vê 2 magpies, magpie é aquele passarinho preto e branco, parece um corvo. Uhum. Se você vê 2 na rua, você tem que cumprimentar pra eles não fuderem sua vida. E aqui todo mundo cumprimenta. Você passa... Cumprimento, você tem que falar. Você tem que dar bom dia. Você tem que dar bom dia pra ele. Você tem que falar hello pro passarinho. O que fazer com gato preto que não pode cruzar? Imagina se o gato. Você sabe, gato é muito rápido. Se o gato cruzar você vai fazer o quê? Vai correr atrás do gato pra descruzar ele? Eu tenho 2 em casa. Não tem como, já foi. Mas aqui... prova de bruxaria número 1, 2 gatos pretos em casa. Mas eles têm várias superstições, assim. Então, se você vê um magpie sozinho, é um sinal de azar. Se você vê 2, para você ter sorte, você tem que dar bom dia. Se você vê 3, quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Tem várias superstições, assim, de... E se você vir 4? Tem uma música que você... Tem uma música que você tem que decorar para você saber o que significa o número de pássaros que você vê. Muito bom, muito bom. Então, só fazer um parênteses aqui, que hoje a gente não vai falar sobre o julgamento de Salem, porque o julgamento de Salem ele foi só tipo um pequeno recorte assim do que aconteceu na Inquisição das Bruxas. Ele rolou lá no final dos anos 1600 em Massachusetts, nos Estados Unidos, e tipo ele durou algo entre 2 anos, 3 anos, algo do tipo. A maior parte da então, de putaria fato, ele foi aconteceu um na recorte... Europa, né? Exatamente, Então, hoje a gente vai focar na putaria da Europa, no que aconteceu na Europa lá no começo do século XV. A ideia é a gente fazer um episódio sobre o julgamento de Salem no Halloween. Então, inclusive, vocês estão convidadíssimas para participar desse episódio. Quero! Mas, se você que está nos ouvindo não aguenta até outubro para ouvir o episódio sobre o julgamento de Salem, o podcast 1001 Crimes tem um episódio que eles falam sobre isso. O episódio inteiro é focado no julgamento de Salem. Daí você pode ouvir lá, mas aí em outubro volta aqui para ouvir a gente de novo. E enfim, né? Indo direto ao ponto. A caça às bruxas, ela é um elemento histórico da Idade Média. Entre os séculos XV e XVI, o teocentrismo, que é o Deus como centro de tudo, perdeu força e deu lugar ao antropocentrismo, que aí é quando o ser humano começa a ocupar o centro do rolê. E aí, por causa disso, a arte, a ciência, a filosofia, enfim, desvincularam-se cada vez mais da teologia cristã e conduziu uma certa instabilidade e descentralização do poder da igreja. E aí a gente sabe que quando a igreja perde poder, ela fica meio chateada com isso.
Aí, como uma forma de reconquistar o centro das atenções e o poder perdido, a Igreja Católica instaurou os tribunais de Inquisição, começando assim a caça às bruxas. Logo, as caças bruxas. A caça? Nossa, que palavra difícil, caça. Logo. É um trava-língua. É um trava-língua. A caça às bruxas foi um movimento de perseguição religiosa e social, cujo período clássico foi iniciado no século XV, atingindo seu apogeu no século XVI até o século XVIII. Então, tipo, durou bastante tempo esse rolê aí. E não foram só as mulheres que foram perseguidas, né? Os judeus também, por causa do, acho que, mercantilismo, eles estavam começando a ganhar dinheiro e começaram a ganhar um certo poder que a Igreja Católica não estava feliz com isso. E como sempre, coitado, os judeus não têm paz nesse mundo. Eles também foram perseguidos pela Santa Inquisição da Igreja Católica e muitos foram torturados e até assim forçados a se converter para a Igreja Católica ou iriam morrer. Os ciganos também, né? Os gypsies, tanto os romenos quanto os Irish Travelers também. A gente tem cigano aqui da Irlanda. Inclusive, um fun fact, Peaky Blinders, se alguém assiste, a família principal, os Shelby, eles chamam eles de cigano o tempo todo, e a galera pensa que eles são romani, mas na verdade eles são Irish Travelers. Olha aí, curioso. E homossexuais também, mas, né? Assim, a Obviamente igreja sempre se validou de controlar as massas por meios de terror e medo, né? Eles pegaram assim, leram Maquiavelli e pensaram, não, a gente vai infligir medo na população e é assim que a gente vai controlar a massa. Então, sempre tem que ter um demônio, um satão que vai levar a culpa de tudo, né? Pois Sim. Mas então, o que foi a Inquisição, né? A Inquisição, ou Santa Inquisição, foi um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica Romana, cujo objetivo era combater a heresia, blasfêmia, bruxaria e costume considerados desviantes. Violência, tortura ou a simples ameaça da sua aplicação foram usadas pela Inquisição para extrair confissões dos hereges. Quem está ouvindo só o áudio, eu estou fazendo aspas aqui. O movimento de caça às bruxas ele começou no sudeste da França e no oeste da Suíça, durante a primeira metade do século XV. Ali, no Concílio de Basileia, estabelecido na cidade suíça de mesmo nome, né, Basileia, entre os anos de 1431 e 1437, foi padronizado qual seria o estereótipo da bruxa satânica, o que foi propagado nos futuros julgamentos. Após o encontro do conselho, definiu-se que as bruxas malévolas satânicas estariam operando contra a cristandade, e isso se espalhou por todo o Sacro Império Romano e pelas áreas adjacentes. No dia 5 de dezembro de 1494, o Papa Inocêncio VIII emitiu o que depois ficou conhecido como a Bula contra as Bruxas. Ele emitiu naquela data a Summis, eu acho que é assim que se fala, Summis Desiderantis Affectibus, o meu latim é péssimo, que nada mais era do que um documento que reconhecia a existência de bruxas e que apoiava que ocorresse a inquisição das que fossem consideradas feiticeiras. Dessa forma, ali foi dada pelo Papa a permissão para que a caça às bruxas pudesse ser feita e julgasse e se livrassem dessas bruxas. A caça às bruxas admitiu diferentes formas, dependendo das regiões em que ocorreu. Porém, não perdeu sua característica principal, uma massiva campanha judicial realizada pela igreja e pela classe dominante contra as mulheres da população rural. Essa campanha foi assumida tanto pela Igreja Católica como protestante e até pelo próprio Estado, tendo um significado religioso, político e sexual. Estima-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas nesse período, onde mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e moças que haviam, entre aspas, herdado este mal. Então, o que vocês pensam? Nossa, gente, mas você vai acusar uma criança de bruxaria? Pois é. Eu te acuso de ser uma criança demônia. Por que não?
Se você vir essas crianças que vão no mercado e começam a gritar no chão, são então, elas. Minha filha tava fodida. Então É uma nesse variação. Então, esse é o tipo. Esse é o tipo. tempo. Minha filha. Ou seja, todas. Todas. Todas as crianças. Mas a Nossa, galera... sabe que eu não lembro onde que eu ouvi isso. Foi um podcast. Eu acho que foi no Last Podcast, que é o que eu mais ouço. Mas depois que teve a peste negra, as famílias começaram a meio que a ficar mais assim, nuclear, pai, mãe e filhos. E ficarem menos pessoas dentro de casa. E daí as avós, os avós, eles eram mandados para uma zona mais rural, para casa, assim, para uma casinha mais longe da família, uma casa separada da família. E daí essas pessoas às vezes ficavam dementes, tinham Alzheimer ou algum tipo de doença que elas perdiam a cabeça, e daí elas eram acusadas de bruxaria, mas na verdade elas só estavam, tipo, senil, assim, elas só estavam perdendo. Mas como elas eram, assim, membros da sociedade por tanto tempo e membros respeitados da comunidade, e delas vão para um casebrezinho, assim, para se aposentar, entre aspas, e começam a ficar doentes lá, elas eram acusadas, principalmente as mulheres, eram acusadas de bruxaria. Mas na verdade elas só estavam coitadas. Senis. E agora, tipo, aproveitando e falando, tipo, quem eram as bruxas, né? É até, tipo, revoltante. Então, coloca aí o que eu falei no final. Não. Corta que eu já atropelei o Cris. Não. Você falou, eu vou complementar, na verdade. Segue aí, Natália. Quando a gente vai analisar... foi um gancho, na verdade. Veja com bons olhos. Quando a gente analisa o contexto da Idade Média, a gente vai ver que o que os caras consideravam como bruxas eram as mulheres que eram parteiras, enfermeiras, assistentes. Elas conheciam e entendiam, tipo, de plantas medicinais e sabiam o que fazer ali para curar alguma doença ou alguma epidemia que rolavam nas comunidades, porque como a gente falou antes, né, o alvo eram mulheres da maioria que moravam na zona rural. E o que é mais triste é que essas mulheres, tipo, muitas vezes, elas eram a única possibilidade de atendimento médico para outras mulheres pobres. Então, tipo, se não fossem essas mulheres parteiras e assistentes, essas outras mulheres pobres não teriam nenhum atendimento médico. Elas, tipo, eram meio que umas médicas sem títulos de médicas, né? E elas aprendiam o ofício e passavam esse conhecimento para filhas, vizinhas, amigas, coisas do tipo. Mas aí, tipo, as bruxas, elas não surgiram de forma espontânea, né? Isso foi o fruto de uma campanha de terror realizada pela classe dominante. Poucas dessas mulheres que foram julgadas, condenadas e tal, de fato pertenciam a algum ciclo que envolvesse bruxaria e tal. A maioria foi fruto de uma histeria generalizada da população, de formas que muitas mulheres passaram, tipo, muitas mulheres que eram acusadas, elas começaram a acreditar que elas eram bruxa mesmo e que elas tinham feito um pacto com o demônio sem, tipo, nem saber, assim, sabe? Basicamente era quem tinha conhecimento acima da média para os padrões da época e era mulher, né? Sim. Pode pensar que aqui na Noruega, antigamente, antes de você ter parto em hospital, essas coisas, era assim, todas as meninas, desde que elas começavam a menstruar, elas participavam de parto para aprender, para ajudar, para ter esse conhecimento, para poder ajudar um ao outro, para não ser dependente de uma pessoa só que mora, sabe? Também todo mundo mora longe pra caralho aqui, né? Quer dizer que você começa um parto no meio da noite, é difícil, a parteira mora lá do outro lado, no meio do inverno, você não vai dar tempo, né? Então eles eram muito dependentes que esse conhecimento, essa educação era que todo mundo, todas as mulheres tinham da família participassem de parte para ter conhecimento de como ajudar uns aos outros. E eu acho que não teve muito assim, esse negócio de bruxa, essas coisas, não teve aqui muito na Noruega, não, né? Não sei. Mas aqui na Noruega, o que aconteceu foi que porque a gente era pagão, e daí as mulheres, os homens iam para navegar, né, estuprar e matar e roubar o resto do mundo, e a gente... Não, é verdade, os vikings estavam fazendo isso. Sim. Entendeu? E as mulheres, elas eram as chefes da família, porque elas que ficavam em casa
e os homens morriam afogados, ou sei lá, estuprava 300 pessoas e Olha, a morriam na guerra. qualidade de sexo E daí- naquele tempo era muito, sabe? Eles podiam se divorciar, não tinha nenhum problema. Casamento do mesmo sexo também não tinha nenhum problema. Mulheres eram muitas vezes quem eram os líderes na comunidade. As mulheres eram as chefes da fazenda, elas que decidiam o que ia acontecer, porque os homens estavam navegando, né? Explorando. Mas na Suécia tem relatos de caça às bruxas na Suécia, inclusive crianças que foram assassinadas na Suécia por causa de caça às bruxas. Como é que eles fizeram na guerra? A Suécia não é um bom exemplo. Porque eles foram muito filho da puta na Segunda Guerra Mundial. A Suécia é a nossa Argentina. É isso que eu ia falar. A Suécia é a Argentina da Escandinávia. A Suécia é a Argentina, ninguém. Ótimo jeito de definir a Suécia. E aí, agora entra esse negócio que a Nath falou, né? Que os estereótipos das bruxas era caracterizado principalmente por mulheres de aparência desagradável ou com alguma deficiência física, mulheres idosas, mentalmente perturbadas e tal, mas também por mulheres bonitas que haviam ferido o ego de algum poderoso, ou que despertavam algum desejo em algum padre celibatário ou homem casado. Então, tipo, você... Aliás, um fun fact, desculpa, a gente tá cortando muito, Cris, não foi mal. Aqui, uma das superstições que tem é que mulheres ruivas não têm alma. Era antigo, falava que a mulher ruiva não tinha alma. Foi aí que nasceu. Porque eu sou o meu ex-namorado, eu falo que ele não tem alma também. Eles falam que as mulheres ruivas não tinham alma e que se você quisesse ter sucesso na pescaria ou na caça, você não podia ser amigo de uma ruiva. Porque ela trazia azar. Porque elas, hoje a gente fala disso, que ruiva é filho do diabo. Que ruiva não tem alma. Eles falam que elas são mais do reino das fadas do que do reino dos homens. Tem toda essa... Qual é a cor do seu cabelo, Renata? Eu não tenho alma. Desalmado. Boa, mas... E aí... Eu tenho sentimentos, tá? Não tenho alma, mas tenho sentimentos. Além de despertar o desejo de padres celibatários ou homens casados, né, quais eram os outros crimes dessas bruxas? No contexto da caça às bruxas, havia várias acusações contra mulheres. E elas eram acusadas de praticar crimes sexuais contra os homens. Porque elas tinham firmado um pacto com o demônio. E aí elas também eram culpadas por se organizarem em grupos, que era quando as mulheres elas se reuniam para fazer essas trocas de conhecimento sobre ervas e tudo mais ali, tipo, quando a galera ia, tipo, fazer um brainstorm, assim, tipo, eu usei tal coisa e deu certo. Não, é mulher querendo ter conhecimento, só pode estar amarrado. Exato. Imagina, mulher querendo estudar. Então, quando rolavam esses encontros aí, pra eles aquilo ali era tipo uma reunião de bruxas, sabe? Outra acusação que era levantada contra as mulheres era de que elas possuíam poderes mágicos, os quais provocavam problemas de saúde na população, problemas espirituais e catástrofes naturais. Além disso, elas tinham muitos poderes, né? Além disso, o fato dessas mulheres usarem seus conhecimentos para a cura de doenças e epidemias ocorridas em seus povoados acabou despertando a ira da instituição médica masculina que estava em ascensão, que viu na Inquisição um bom método para eliminar seus concorrentes econômicos, aliando-se à Inquisição. Então, tipo, chamar essas parteiras de bruxa, de certa forma, e ajudar os médicos. E aí, o que irritava muito essa galera eram as seguintes coisas. As mulheres, elas, tipo, faziam ali abortos na comunidade, então isso irritava os médicos. Elas produziam venenos e poções ali não veneno, mas tipo coisas para ajudar a população, só que eles chamavam isso de veneno. Outra coisa que elas foram acusadas também, essas mulheres, elas violavam sepulturas e roubavam parte de corpos ou ossos humanos para fazer feitiços. Então os médicos diziam que elas faziam isso. Segundo algumas pessoas da Igreja Católica, elas profanavam hóstia consagrada para fazer poções, sequestravam e matavam crianças batizadas para a coleta de gordura humana ou outros membros para a produção de feitiços, ou simplesmente para agradar o demônio com um ato de extrema maldade. Alguém tinha que produzir sabão, gente. Hashtag Mama Leonarda curtiu isso.
E supostamente elas também faziam um pacto com o diabo, como a gente já falou várias vezes aqui, né? E elas eram acusadas disso. Esses eram os crimes das Mas bruxas. aqui, eu vou desmentir tudinho, porque assim, eu acho que era, tipo, isso... Eu tava lá, né? Não, isso aí é... Eu vou desmentir, não, eu tava lá e não foi ego bem de assim. homem ferido, porque naquele tempo Sim. os Total. médicos, esses médicos homens, eles não sabiam porra nenhuma, eles estavam tentando adivinhar, estavam jogando, sabe, jogando coisas na parede e ver se cola. Eles davam cocaína pra todo mundo nessa época. Eles davam vibrador pra mulher histérica também, eles achavam que o problema era o Exatamente, vibrador, mas foi mais pra frente isso, né? Acho que foi em Gente, 1800 e pouco. eles, sabe, tiravam sangue das pessoas, como é que se chama quando você corta a pessoa pra Sangria. não Era sei. sangria? Mas É sangria ou eu entende, viajei? Sangria é o drink. Não, mas não é. Qual que é o nome do negócio? É sangria, não é? Quando você corta, faz cortes na pessoa pros humores Sim. saírem? Pra pessoa ficar, sabe, não, a gente tem que tirar esse sangue que tá doente do corpo. Mas e também muitos homens tinham amantes ou, sei lá, deixavam uma menina de 17 anos grávida, fora do casamento, uma coisa assim, e daí eles acusavam ela de Sim, bruxaria. mas o negócio... E daí tava resolvido. Não, mas e outra coisa que essas Ela que mulheres enfeitiçou ele. já estavam fazendo isso muitos anos e passando seu conhecimento de uma geração para outra, quer dizer que, sabe, elas tinham tentado e falhado e sabiam o que funcionava e o que não funcionava. Então elas tinham mais conhecimento do que os médicos, que não sabiam porra nenhuma. Provavelmente, E assim, elas faziam aborto, eu sei, anos atrás, eu achei isso muito fascinante. Tinha uma erva que ficou extinta, porque essa erva você podia fazer o chá e a pessoa abortava. Quer dizer, nos Middle Ages, nos anos medievais. Assim, tipo, essas mulheres parteiras que sabiam disso. E era tão popular, sabe, como prevenção, como remédio de aborto, que, como eu disse, essa planta ficou extinta. Não existe mais hoje. Mas só que assim, eram as mulheres que tinham esse conhecimento, não os homens. Aí os homens ficavam com o ego ferido e foram chamados de bruxa. Embustes. E pronto, acabou sua concorrência. Aí começou todo mundo morrendo de novo. Quando ia dar parto, com esses médicos que não sabiam porra nenhuma. Que não lavavam nem a mão. Isso é verdade. Foi assim que nasceram os Abdelmaci. Algo do tipo. Before it was cool. Mas então, agora fica aí um aviso também para quem tá nos ouvindo, que a gente vai entrar num assunto um pouco delicado, que era como funcionava o Tribunal da Inquisição e como que essas bruxas, entre aspas, eram torturadas. Para começar, que qualquer pessoa podia ser denunciada ao Tribunal da Inquisição. Então era tipo, você só podia chegar lá e falar, fulano é bruxa, e isso já bastava. Os suspeitos, que em sua maioria eram mulheres, eram presas e consideradas culpadas até que elas provassem sua inocência. Então é meio que ao contrário do que a gente tem hoje, né? Que a pessoa é inocente até que se prove ao contrário. Lá elas eram culpadas até que se prove o contrário. E elas não podiam ser soltas antes de confessarem sua ligação com o demônio. Na busca de prova de culpabilidade ou a confissão do crime, eram utilizados procedimentos de tortura como raspar os pelos de todo o corpo em busca de marcas do diabo. E essas marcas poderiam ser tipo verrugas ou sardas. Então, algum sinal de nascença, isso era considerado marcas do diabo. Pois é, então. Outro método que eles usavam era perfuração da língua da mulher, imersão em água quente, tortura em rodas, e eu não entendi direito essa parte da tortura em rodas, mas tipo... Eu sei, aquela roda que ela você fica girando... Peraí que você fica girando e daí embaixo ou tem lâmina ou tem brasa, e daí você vai se queimando, daí vai a roda, daí você vai pra cima de novo. É tipo um corpo no rolete, mas era com gente. Mas era com viva. Gente. Tá. E nisso ficava o Silvio Santos lá rodando. Estamos falando de experiência própria. Não recomendo, 2 estrelas. Que é bem tensa,
que era a perfuração do corpo do acusado, da acusada, com agulhas. E eles faziam essas perfurações no corpo porque eles estavam buscando alguma parte indolor do corpo da pessoa. E segundo eles, essa parte era a parte do corpo que tinha sido tocada pelo diabo. Então eles iam furando seu corpo e se alguma parte você não sentisse dor, é porque ali o diabo tocou e significa que você é uma bruxa. Outro método de tortura eram Tipo, surras diabo, me dá um violentas. abraço, né? Não quero mais sentir dor. Chega de sofrer. Outro método eram surras violentas, ou então estupros com objetos cortantes. E, por último, decapitação dos seios dessas mulheres. E aí, como a intenção era torturar as vítimas até que elas assinassem confissões, que eram preparadas pelos inquisidores, né, essas confissões, geralmente quem sustentava a inocência acabava sendo queimada viva. Tipo, porque meio que depois que você era presa por bruxaria, meio que você não tinha como você sair dali. Ou você, tipo, era considerada culpada, e aí quando você confessava que você era bruxa, depois de toda a tortura você confessava que você era bruxa, eles te davam uma pena mais branda, digamos assim. Então as mulheres elas eram mortas por estrangulamento antes de serem queimadas. Mas se elas não confessassem, se elas, tipo, Elas eram negassem, né, elas eram queimadas vivas. Em alguns países, como a Alemanha e França, eram usadas madeiras verdes nas fogueiras para prorrogar o sofrimento dessas mulheres que não confessavam. E na Itália e na Espanha, as bruxas eram sempre queimadas vivas, independente delas terem confessado ou não. Os postos de caçadores de Joana bruxas Dark, ela e foi informantes... queimada no... A Joana Dark não Sim, foi a gente queimada, vai falar não? disso também. Ah, tá bom, desculpa. Sim, foi. Os postos, os cargos, né, de caçadores de bruxas que era o Vin Diesel naquele filme lá, o Caçador de Bruxas, e de informantes, que era a galera que dava negócio, eles eram financeiramente muito rentáveis e essas pessoas eram pagas pelo tribunal por condenação ocorrida. Então, tipo assim, toda vez que um caçador ou um informante denunciava uma bruxa e eles comprovavam que essa pessoa era uma bruxa e essa pessoa era morta, esse informante ele recebia tipo uma comissão. E foi aí que nasceu a Inodê. A primeira pirâmide da história. Ou seja, todo mundo era uma bruxa. Se você vai ganhar por bruxa, você sai... Não, e não é um absurdo, e não é um absurdo, tipo, a pessoa ter uma pena mais branda se ela fala sou mesmo do que se ela jura inocência até o fim? Pois é. Tipo, não faz sentido. Mas isso não mudou, porque no nosso sistema você ainda pode negociar com a promotoria e receber uma pena mais branda. Uma pena mais branda. Uma pena mais branda se você confessar, e muita gente não tem dinheiro para contratar um advogado bom e acaba caindo nessa, acaba falando, eu vou assinar. Não, sim, é que aí a gente tá pensando, tipo, de um jeito estruturado do sistema penal legal. Lá você tá pensando assim, tipo, em teoria, é uma coisa mística, você é uma bruxa que vendeu sua alma pro capiroto. Mas se você assinar esse papel, tá tudo bem. Tipo, acabou, você não vai mais ameaçar ninguém, então você não vai mais matar ninguém. Mas assim, quando você é chamado de bruxa, o resultado vai ser o mesmo, se você confessar ou não. Você vai acabar morrendo de qualquer forma. Não, às vezes se você confessasse, você só era banido da vila, você tinha outra pena, pelo que ele falou, uma pena mais branda. Você não precisava. Se você não confessa, você é queimado. Que na nem verdade... todo mundo que era pego pela Inquisição era assassinado. Necessariamente. Por exemplo, teve muito judeu que foi obrigado a se converter. Assim como na Noruega, quando a Igreja Católica, quando o cristianismo entrou, eles deram a opção, eles não precisavam caçar a gente como bruxas, porque eles deram a opção, você vai se converter ou você vai morrer. E daí todo mundo, entre aspas, se converteu. Fingiu, pelo menos, né? Todo mundo fingiu. Que maluquice, gente. Essa é a minha conclusão. Que maluquice. Doideira. Não sei se já viram aquele programa da TV Quase, que é como que é o nome? Não é o Choque de Cultura, é um outro programa que tem na TV Quase e tem um personagem que ele só fala doideira! Esse é o resumo. É uma maluquice. É isso, é uma maluquice sem fim. Tipo, alguém pergunta alguma coisa pra ele, ele fica tipo um tempo em silêncio e fala doideira! Doideira!
maluquice, Mas gente, é isso que é. Como que acabou a Inquisição das Bruxas? O fim da caça às bruxas ocorreu somente no século Pra muita XVIII. gente não acabou bem. Acabou mal. Acabou bem mal. A última fogueira acesa para matar uma bruxa viva foi em 1782, na Suíça. Porém, a lei da Igreja Católica que fundou os tribunais da Inquisição permaneceu em vigor até meados do século XX. Então, não está tão longe assim. A caça às bruxas foi, sem dúvida, um processo bem organizado, financiado e realizado conjuntamente entre Igreja e Estado. No geral, a Inquisição das Bruxas demorou séculos, mas gradualmente os intelectuais da época, sob influência das ideias humanistas, começaram a apresentar uma manifestação contra os julgamentos e crimes que aconteciam. Isso se deu apenas no início do século XVIII, e muitas mulheres já haviam sido enforcadas, afogadas, mortas na fogueira, entre outras torturas por acusação de bruxaria. No ano de 1735 foi aprovada na Grã-Bretanha a Lei de Bruxaria. Ela dizia que a bruxaria deixaria de ser considerada como uma ofensa legal no país e que seriam punidas apenas as práticas de charlatanismo, mas com penas um pouco mais leves. O quê? Certo. E aí, hoje, as pessoas elas veem, né, tipo, esse rolê das bruxas, digamos assim, né, como tipo um símbolo de tipo, girl power, um símbolo do feminismo, digamos assim. Diante de tantas tipo, mortes de mulheres acusadas por bruxaria durante esse período, muitas pessoas acabam dizendo que o ocorrido se tratou de um verdadeiro genocídio contra o sexo feminino, com a finalidade de manter o poder da igreja e punir as mulheres que ousavam manifestar seus conhecimentos médicos, políticos ou religiosos. Existem registros de que, em algumas regiões da Europa, a bruxaria era compreendida como uma revolta de camponeses conduzida pelas mulheres. Nesse contexto político, pode citar a camponesa Joana d'Arc, igual a Mônica falou, que aos 17 anos, lá em 1429, comandou o exército francês, lutando contra uma ocupação inglesa. E aí ela acabou sendo julgada como feiticeira e herege pela Inquisição e queimada na fogueira antes mesmo de completar 20 anos. Diante disso, configurava-se a clara intenção da classe dominante em conter um avanço da atuação dessas mulheres e em acabar com seu poder na sociedade, a tal ponto que se utilizava tipo, um meio de simplesmente exterminar as mulheres, tipo, de uma vez por todas, assim, sabe? A Joana d'Arc, acho que na época da Revolução Francesa foi que redimiram a figura dela, né? Porque se você vai pra Paris hoje, tem uma estátua dela no cavalo de ouro maciço, tipo, no meio da cidade, assim, uma estátua gigantesca dela. Que acho que no Brasil não ia durar 2 meses. No começo, uma estátua de ouro a maciço. igreja, eles viram ela como, assim, uma profeta, uma profeta da igreja. Sim. Uma santa, mas aí, né? com o tempo, ela tinha um problema mental. Eu acho que ela tinha esquizofrenia, alguma coisa assim. Que ela escutava vozes. Eu não sabia mas disso. aí, com o tempo, Não ela sabia foi, sabe, ficando assim, mais masculinizada. E a igreja patriarca não gostou disso e por isso julgou ela como bruxa. Mas ela, na verdade, ela tinha muito problema mental. Putz. Eu acho. Foi o que você falou também. A gente, isso pode ser levado em. Pode ser considerado uma tentativa de barrar o poder que as mulheres tinham politicamente, né? Porque isso aconteceu durante a história inteira. Todas as vezes em que mulheres começaram a se levantar contra o sistema, eles oprimiam isso para manter o sistema no poder. Isso acontece até hoje. Não só com mulheres, com qualquer entidade. E quando a Igreja Católica começou a perder terreno para outras religiões ou seitas ou organizações, ela teve que demonizar tais organizações. Eles fizeram isso com o judaísmo, fizeram isso com a maçonaria, inclusive, que todo mundo acha até hoje, né, que, nossa, a maçonaria é a seita do capeta, acontece vários tipos de sacrifícios e prostituição e drogas e não sei o quê. Tem toda essa demonização dos maçons
E sempre que alguma coisa começou a ganhar um pouco mais de atenção, um pouco mais de poder, eles eram acusados de ser demoníacos para que a Igreja Católica mantivesse o poder. Isso funciona muito bem, funciona até hoje. A gente faz isso até hoje, com guerras, a gente faz isso. Os Estados Unidos invadiu o Iraque baseado simplesmente pela figura de Saddam Hussein, mesmo que lá não tivesse nenhuma arma de destruição em massa, e 15 dos 19 envolvidos no 11 de setembro eram da Arábia Saudita. Então, o Iraque não tinha nada a ver com 11 de setembro. Mas você tinha a figura do Saddam Hussein, que era uma figura muito forte. Então, você demoniza aquela pessoa para tirar ela do poder. É perfeito. Quando você dá um rosto... Então, mas é isso que eu tô falando. Eles precisavam de uma desculpa. Você tem o 11 de setembro, você diz que foi o Saddam Hussein, acabou. Tá perfeito. Você dá uma figura pro inimigo. E isso é muito importante para a religião cristã, porque a religião cristã é extremamente maniqueísta, é bem ou mal. Então, você precisa a ideia de Deus, a gente tem, né? A ideia de Jesus, da Trindade e tudo mais. Então, você precisa ter na sua cabeça também a ideia do mal, personificação do mal, você precisa ter a imagem do mal. Então, você precisa ter o diabo como uma ameaça muito forte que pode assim, ter uma influência na sua vida. Não pode ser simplesmente, depois que você morre, ele vai te queimar na fogueira do inferno. Não. Tem que ser os minions do diabo, sabe? O pessoal lá, os discípulos do diabo estão na terra e eles vão destruir a sua colheita. Eles vão te deixar impotente. Eles vão matar crianças. Então, essa personificação do mal é muito necessário para a Igreja Católica se manter no poder. E qualquer igreja, qualquer governo, qualquer organização. É assim que o sistema se mantém no poder. Todo mundo que é comunista, todo mundo que não apoia ele é comunista. O comunismo, de uma forma geral, na época da ditadura, se você tivesse qualquer ligação com qualquer que fosse, foi uma caça às bruxas também. Qualquer coisa que... Você tinha um livro do Marx na sua casa que você comprou por uma pesquisa. Nossa, não, você era comunista. Você podia ser torturado, questionado, interrogado, né? Inclusive, uma das coisas que eles fizeram para dar o golpe militar foi mandar o Jango para a China, numa viagem diplomática, para falar que ele era comunista. Olha lá, ele foi para a China, comunista! Enfim, é isso. A caça às bruxas é um negócio que parece que foi em 1400, mas que tá sempre acontecendo. Só muda quem é o capiroto. E quem são as bruxas. E quem são as bruxas, sim. E quem são as bruxas. Mas normalmente elas são mulheres, negros, homossexuais, judeus, elas nunca são... Um homem branco em poder. Elas nunca são o status quo. Elas nunca é o cidadão de bem, né? Nunca é o cidadão de bem que... Enfim. Mas, enfim, já até militamos aqui no podcast. Desculpa. Do Cris. Já trouxemos a militância, já falei mais que a boca, igual o homem da cobra. Não, tem uma parada bem legal que a gente achou quando tava fazendo as pesquisas, e vocês com certeza podem falar melhor sobre isso, é que o feminismo, ele busca resgatar a verdadeira imagem das bruxas em nossa história, analisando não somente os aspectos religiosos, mas também políticos e sociais que envolveram a caça às bruxas na Idade Média. No olhar feminista, as bruxas, elas, através de seus conhecimentos medicinais e sua atuação em suas comunidades, exerciam um contrapoder, afrontando o patriarcado e principalmente o poder da igreja. Na verdade, elas nada mais foram do que vítimas do patriarcado. Atualmente, as mulheres ainda continuam sendo discriminadas e duramente criticadas por lutarem pela igualdade de gênero e divisão do poder social e econômico, que ainda é predominantemente masculino, continuando sendo vítimas do patriarcado, assim como muitos anos atrás. Por isso, as bruxas representam para o movimento feminista não somente a resistência, a força, a coragem, mas também a rebeldia na busca de novos horizontes emancipadores. E agora vocês podem falar mais sobre isso. E, meu filho, você quer que a gente fale de feminismo? Vai ter 3 horas esse podcast. Cris, o que você tá fazendo, Cris? O que você tá arrumando pra sua cabeça, moço? Coitado do seu editor, que vai ter que editar 5 horas de podcast. Gente, se vocês me permitem fazer um jabá aqui no Toda Sexta-feira é 13, a gente fez um episódio especial sobre feminismo com a Lula Benvenuti.
pro Dia Internacional da Mulher, em que a gente aborda tantos arquétipos da mulher, a mulher mãe. A partir do momento que você coloca a carapuça de mãe, muitas vezes a mulher para de ser vista como mulher. A gente fala de algumas questões do feminismo. É um episódio gigante, inclusive, Então, né? perfeito. A gente falou umas 2 horas, Sai daqui e vai ouvir esse episódio do Patriarcado. Vai ouvir. Eu vou deixar ele na descrição aqui. Ótimo. YouTube. Ótimo. E a Lola Benvenuti, né? A Gabi Benvenuti, ela é uma fofa, ela fala muito bem. Ela é uma pessoa incrível, então corram lá para ouvir a gente no Palanque. Falando de feminismo. Só para falar da questão de usar as bruxas como símbolo do movimento feminista, eu acho que uma das coisas que a gente continua sendo chamada é puta e louca. Uma mulher, qualquer mulher, antes eles estavam te chamando de bruxa. Hoje em dia eles não podem mais te chamar de bruxa porque não tem mais o mesmo impacto. Eu adoraria ser chamada de bruxa o tempo todo porque as roupas são maravilhosas, a moda é maravilhosa, elas dançam, a maquiagem é ótima. Então é óbvio que a gente não tem mais esse medo das bruxas, da ideia de bruxa. Mas duas palavras que são usadas para descrever mulheres que afrontam o status quo ainda é louca e puta. Você tem uma sexualidade um pouco, sabe? Se você tem se você é uma pessoa um pouco mais sensual, um pouco mais jovem, bonita, gostosa, mais livre, você é puta. Você é descartada, você não é inteligente, você não é culta, você não é legal, você é uma puta, você é uma galinha e você dá para todo mundo. E se você começa a militar muito, ou brigar, ou ninguém te ouve, você começa a levantar sua voz, você é louca e você é histérica. Então, isso continua acontecendo. A gente só mudou as palavras. Porque agora, se você... Imagina, você ser chamada de puta continua sendo continua ferindo a sua reputação. E se você é chamada de louca, tudo que você fala é descartado, né? Então... É que, na verdade, eu penso que, assim, existem hoje... Os arquétipos mudaram, né? Hoje é impossível você ser mulher e acertar. Porque ou você é a gostosa puta... Ou você é a mal comida, ou você é a louca, e às vezes você pode ser duas coisas. Você pode ser uma mal comida louca ou uma puta louca. Então, assim, não tem como você acertar. Se você, tipo, tá lá com a roupa, tipo... Você tá com decote, você é a puta. Se você é a mulher que tá, tipo, usando um terninho no governo, você é a mal comida. Você deve ser frígida, você é isso, você é aquilo. E qualquer coisa que você fale, você subiu a voz, você é louca. É assim, mas eu acho então, eu acho que hoje a gente saiu de um pro outro, né? Também, porque a sociedade é sempre assim, foi acolhida que a patriarquia é quem tá decidindo as regras, que a mulher deve ficar em casa, dar pro homem, botar comida na mesa, ficar calada sem reclamar nada. Mas só que a sociedade tá mudando hoje. A gente não tem... A economia não deixa a mulher ficar em casa mais. A mulher também vai ter que trabalhar e ganhar dinheiro. Mas então, hoje, se você fica em casa, você é uma vagal que tá sugando seu marido. Hoje você nem pode mais ser uma bela recatada do lar. Se você fica em casa, você também tá errada. Então, assim... Ou seja... Não, nada que você faz tá bom, o negócio vem dar uma pro diabo mesmo, entendeu? Fazer uns pactos, comer umas crianças assadas, sabe? Assada na roda, sabe? Destruir a lavoura dos homens mesmo, porque nada do que você vai fazer dá certo, então venda sua alma para o diabo hoje. Eu não posso, porque eu não tenho alma. É verdade. A Renata já tem... A Renata não tem leverage. Vendam as almas de vocês que têm uma. Mas lê a escritura no contrato que tá... Sempre lê o contrato. Eu não assinei nada, eu nasci assim, gente, pelo amor de Deus. Tipo, eu não assinei. É o meu jeitinho. É meu jeitinho. É meu jeitinho sem alma, sabe? E o pior foi que você foi falando os sintomas, mas, gente, eu tenho sarda. Eu sou ruiva. Eu ia ser queimada, eu ia durar 2 meses em lugar nenhum, assim, sem ser queimada, sabe? Eu ia ter que morar no meio do mato mesmo, vendo o que a natureza dá. Fazendo a minha missão. Caceta de fora. Dançando à noite. Caceta de fora. Tá certo, certíssimo. Faça isso, gente. Essa é a dica do toda sexta-feira 13. Desculpa o Aue. Não, a gente gosta do Aue por aqui também. Inclusive, o link do episódio, esse episódio que vocês falaram sobre o feminismo,
vai estar aqui na descrição do podcast, mas também esse é o momento de vocês divulgarem o Pátria Amada, fazer o jabá de vocês. Vai, Natália, vai que é sua! Neta do Salazar! Bom, gente, como vocês puderam perceber, né, depois de uma hora de militância e baixaria, nós somos um podcast de true crime e comédia. A gente faz muita piada, a gente debocha muito, mas tudo sempre com respeito às vítimas e à história das vítimas, porque afinal de contas a gente é palhaça, mas a gente não é filha da puta. Se você gostou da gente, das nossas personalidades histéricas, bizarras e endemoniadas, vocês podem conferir o nosso podcast, que é tá no @Patramada Podcast no Instagram ou no @Patramada Pod no Twitter. Nós temos um canal no YouTube, se você procurar Pátria Amada Criminal, você vai ver o nosso canal. E é isso, gente. A gente tá no Spotify, Deezer e agregadores. E a gente jura pra você que a gente é legal. E a gente não vai destruir sua lavoura. Se você for lá seguir a gente. Senão a gente vai sim, tá? Então, vai lá, dá o seu apoio no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores, no YouTube, no Insta, porque senão a gente vai atrás de você sim. Não, a Renata tem um sistema pra fazer isso. Tenho. Você tá vendo aquele corvo na sua janela? Sou eu. Boa, e lá no Pátria Amada tem um episódio muito legal contando um pouquinho ali da vida do maior rapper desse mundo, mais conhecido como Tupac Shakur. E se você não Maravilhoso. conhece, você tá errado. Então vai lá ouvir esse episódio que ficou muito legal também. Natália arrasou. Ai, gente, obrigada. Tem um episódio muito bom, realmente. Tem vários episódios bons, mas esse do Tupac e do Big foi bem legal de fazer, porque daí mistura um pouco de música, a gente pode falar mais besteira, e é uma coisa mais leve, né? O nosso podcast, a ideia do nosso podcast é que você está falando de crime e política e sociedade, feminismo, numa mesa de bar com as suas amigas. Então, tem essa pegada. Imagina uma mesa de bar que você fala de crime e a galera não te olha como se você fosse uma pessoa estranha. Em vez disso, eles te contam mais casos de crime. Exatamente. Essa é a nossa proposta. E a gente tem as conversas aleatórias no meio dos episódios, né? A gente viaja um pouco, a gente é conhecido por isso, mas é sempre... sabe? Gente, teve um episódio que vocês estavam falando que Mônica foi presa, mas eu ri tanto aquele dia. O episódio chama Mônica Criminal. A Mônica foi presa. Mônica foi presa. Aqui no nosso podcast a gente não só fala de crime, a gente faz o crime e a gente paga pelo crime. O comprometimento em gerar conteúdo é tão grande que a gente mesmo vai lá e se fode. Arrisco dizer que é o único podcast de true crime do Brasil que um dos integrantes tem ficha criminal. Pois é. É isso aí. Boa, todos os links do Pátria Amada vão estar na descrição do podcast. Em vez de quando eu publicar lá no Instagram, vou marcar o Instagram, então sigam ela, mandem um alô, falem que vocês chegaram lá pelo Sexta 13, que daí vocês dão moral pra mim também, e fica bom pra todo mundo. Meninas, muito obrigado por terem aceitado o convite. A gente tá gravando aqui fingindo, né, que é a primeira vez que a gente grava, mas deve ser a 18ª. Mas agora deu certo. Agora deu certo, agora foi. Agora foi, eu tô até com o celular aqui, ó, pra quem tá vendo no YouTube. Eu tô com o celular de backup. Aqui com backup. Gente, e uma semana depois que esse episódio sair no Pod do Cris, no Toda Sexta-feira 13, ele vai ao ar no nosso canal do YouTube, no Pátria Amada Criminal. E se é aqui no YouTube que você tá vendo, todos os links do podcast do Cris, do Insta do Cris, tá tudo aqui na descrição desse episódio. Eu não sabia. Pois é, tô te contando. Chocada. Chocadíssima. Ela tá chocadíssima com o negócio que a gente falou no início do episódio. Eu viajo, dentro da minha cabeça eu não escutei. É por isso que a gente te ama, Mônica. Eu não botei nenhuma maquiagem, gente. Mas é isso. Eu também não. Tudo bem. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui e até sexta-feira que vem. Ou algum outro dia, se esse episódio não saiu na sexta. É isso aí, gente. Obrigado, tchau, jovens.
Obrigada por ter a gente, Cris. Obrigada Muito por abrir obrigada, suas portas. Vocês são incríveis, tamo junto. Eu adoro o A podcast de gente vocês. adora você também. Bom, a gente também adora o Sexta. Sim. É. Então, beijos, jovens.